Olá pessoal, o nosso conselheiro Arcácio de hoje será sobre um artigo de Augusto de Franco chamado A Catástrofe Já Aconteceu. Antes de nós entrarmos no artigo em si, eu quero dar um aviso, quero fazer uma observação. O Instituto Mucará de Brasilã é uma organização privada sem fins lucrativos, que foi fundada em 1997, oficialmente. Entretanto, as nossas atividades começaram em 1987. Portanto, nós temos 31 anos de atividade. Pois muito bem, o IMUB é uma organização que tem pesquisadores e nós somos especialistas em história luso-afro-brasileira, em pesquisa, sistematização, divulgação e ensino de cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos está enquadrado dentro desse escopo. Este canal que você está assistindo, este programa chamado Conselheiro Acácio, que não é o meu nome, não é? Este programa, tudo o que está contido aqui no IMUB, no canal do YouTube do IMUB e nas nossas páginas de Facebook, bem como no Medium, são canais institucionais. Eles não são canais privados, eles são canais do IMUB. Portanto, essa distinção é absolutamente necessária porque o IMUB, os nossos objetivos, ao disponibilizar os nossos conteúdos de pesquisa fora das nossas salas de aula, é ensinar, debater ideias, assuntos, teorias, conversar sobre livros, tudo isso aplicado ou não ao momento atual do Brasil, mas tudo isso sempre conectado com a história luso-afro-brasileira. Via de regra, criou-se um consenso estranho no Brasil em relação aos historiadores, que os historiadores dizem que eles só podem analisar um momento histórico que está acontecendo depois de 20 anos. Então vamos transformar isso num dado de realidade. O que está acontecendo agora em 2018, segundo a maior parte dos historiadores brasileiros, eles só poderiam lançar algum livro sobre o tema ou pesquisar alguma coisa sobre o tema daqui a 20 anos, portanto em 2038. Quer dizer, isso não passa pela cabeça de ninguém. Não é? Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Bem, dentro da teoria que nós ensinamos, onde a história do Brasil está completamente vinculada à história de Portugal, não é? E nós vamos seguindo essa teia, essa teoria ela tem um encadeamento claro e preciso. Quem é nosso aluno compreende. Muito bem, para você que não é nosso aluno, é por isso que eu estou esclarecendo. Quer dizer, existe uma teoria por trás de todos os vídeos que nós temos dentro desse canal. Esse canal tem quase 500 vídeos, né? Por trás deles existe, efetivamente, essa teoria de história luso-afro-brasileira. Pois bem, por que é necessário falar isto? Criou-se no Brasil uma teratologia, uma aberração cognitiva que evidentemente tem origem e dono, tem um responsável por essa teratologia e essa histeria coletiva, que é o seguinte: criou-se a ideia de que todo indivíduo que é usuário de mídia social, ele está usando a mídia social para fazer guerra cultural. Ou seja, ele está usando a mídia social para fazer proselitismo político partidário. Isso não só é verdade, bem como é a maior fraude psíquica que já foi criada dentro do país. Não é? As pessoas usam as mídias sociais por várias razões. No nosso caso especificamente, a nossa utilização de mídia social diz respeito à divulgação de material de estudo. A pessoa tem o completo direito de não concordar com a linha histórica que nós seguimos e que nós divulgamos. Né? Mas daí a dizer que nós estamos fazendo proselitismo político partidário, quem ousar levantar essa lebre dentro dos nossos canais, o comentário será deletado e a pessoa será apagada. O IMUB nunca fez guerra cultural contra nada nem contra ninguém. Nós fazemos filosofia da história luso-afro-brasileira. Dito isto, vamos aqui passar a umas considerações que eu quero tecer antes de chegar ao post do Augusto Franco. Existe uma confusão clássica, e eu tenho feito inúmeros posts para os alunos no Brasil, entre Estado e governo. Né?
Estado são as instituições dos poderes da República. Além do Executivo, Legislativo, Judiciário, as Forças Armadas, existe uma outra instituição, que é o povo. Percebe? Então o Estado é alguma coisa permanente. Né? O Estado, as instituições, uma vez que elas existam, elas têm um caráter permanente. Nós poderíamos dizer que o Estado seria alguma coisa eterna, né, dentro da vida da nação. Em contraposição a esse estado de eternidade do Estado em si, das instituições, nós temos o governo. Os governos são aquilo que nós elegemos de 4 em 4 anos, certo? No caso do Brasil, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Evidentemente, cada governador ou prefeito, etc., fica 4 anos. Mas o intercalamento faz com que o Brasil, de 2 em 2 anos, seja submetido a um estresse eleitoral. Né? E, curiosamente, aqui só para chamada de atenção, não por acaso, as eleições para presidente, as eleições para governador, as eleições para senador e as eleições para deputado federal coincidem sempre com os anos de Copa do Mundo. Não tenham dúvida de que isso que isso é casual. Não é. Tá? Muito bem. Então, existe uma confusão corrente entre o Estado e o governo. O Brasil nunca teve política de Estado. Então existe uma coisa que é a política de Estado e existe uma coisa que é a política de governo. Tá? A política de governo é aquela política defendida por agendas partidárias dos partidos dos candidatos, onde esta política partidária, em tese, não poderia alterar a estrutura do Estado. Percebe? Entretanto, não é isso que acontece na história brasileira. E eu vou aqui passar para uma segunda consideração antes de entrar no post do Augusto de Franco. O Brasil tem uma tradição, desde 1822, de governos sucessivos alterarem o Estado. Né? Ou seja, a política de governo, a política partidária altera o Estado. Bem, de 1822 até hoje, o Brasil teve 7 constituições federais. Isso significa que a Constituição de um país é exatamente aquilo que modela o Estado. Tá? Então, se o Brasil teve 7 constituições de 1822 até hoje, isso significa que o Estado brasileiro foi refeito 7 vezes. Isso dá uma média de, a cada 30 anos, o Estado brasileiro é refeito por um partido, por um golpe de Estado, por qualquer coisa do gênero. Não é? Quer dizer, é verdadeiramente um fenômeno, a razão pela qual o Brasil caminha. E digo a vocês o seguinte, o Brasil caminha enquanto pátria não é por conta dos governos, não. É por conta da população que não está colocada dentro do Estado. É um dos poderes, né? Então há um descolamento da realidade da política partidária brasileira com a população brasileira, um descolamento completo. Porque nenhum país do mundo, nem as grandes ditaduras, fizeram de 30 em 30 anos uma Constituição. Então, de 30 em 30 anos, eles desmontam completamente o Estado brasileiro, não é? E remontam o Estado brasileiro para atender determinados interesses. Acontece que esses interesses, que são os interesses das oligarquias que deram o golpe de Estado em 1822, praticamente, portanto, de 30 em 30 anos, essas oligarquias entram em guerras intestinas entre si. Né? Eu tenho feito inúmeros posts, programas de rádio, evidenciando esta realidade histórica do Brasil. Realidade histórica do Brasil, que é uma realidade absolutamente dramática. Dramática. Não é? Então, essas oligarquias, o Brasil tem 3 oligarquias. Tem a oligarquia dos os chamados oligarcas em si, os populistas e os militares. Tá certo? Muito bem, uma oligarquia não é uma elite. Uma oligarquia é uma fusão de elites. As oligarquias brasileiras, de 30 em 30 anos, elas entram em disputas intestinas. Quando elas entram em disputas intestinas, onde durante um tempo elas se juntam, depois elas entram em disputas intestinas, quando a disputa está realmente acirrada, e aonde
corre-se um perigo muito grande. Vem sempre um processo que a população não consegue identificar, um processo em que é levado a fazer uma alteração constitucional. Nós estamos agora, exatamente agora, neste processo, tá certo? Todos os partidos políticos, todos os candidatos, inclusivamente o senhor Jair Bolsonaro. Eu fiz um conselheiro Acácio falando sobre a proposta absurda do vice de Jair Bolsonaro, de Hamilton Mourão, de uma Constituição. O Bolsonaro também já tinha falado sobre isso. Por que é uma proposta absurda? Porque pela 8ª vez as oligarquias estão brigando entre si e elas vão refazer o Estado brasileiro. Então isso equivale a dizer o seguinte, mais uma vez, tem pouco menos de 30 anos que a última Constituição foi feita, nós vamos ver o Estado brasileiro ser desmontado. O problema de tudo isto é que toda vez que se remonta o Estado, ele remonta ao sabor e para atender os interesses daquela oligarquia que venceu a batalha naquele momento. Então não há, a grosso modo, né, e a fino modo, de fato, governo no Brasil que tenha apresentado e mantido política de Estado. Nós temos sido governados desde 1822 por políticas governamentais. Uma política governamental não é uma política de Estado. São coisas completamente distintas. E quando eu abordo temas ligados a este momento atual, que envolve algum candidato ou alguma proposta, é sempre em perspectiva a ideia do Estado, né? Então eu pego o candidato ou a proposta para analisá-la em relação ao Estado. Como é que o Estado será conduzido ou não, tá certo? Muito bem. Dito isto, vamos entender o que vem acontecendo. Então o Estado tem as seguintes instituições: Executivo, Legislativo, Judiciário, as Forças Armadas e o povo. Então há 5 instituições que mantêm o Estado. Quando você altera a Constituição, tudo isso é alterado. Tá certo? Pois muito bem. O que vem acontecendo? No período do Império, quando foi decretado o Império, criou-se um quarto poder. A maçonaria criou um quarto poder chamado poder moderador, que não existia dentro da coroa portuguesa. O poder moderador, quando ele foi criado, ele tinha o objetivo de funcionar praticamente como um Estado totalitário. O imperador tinha o poder de dissolver o Congresso, de fazer o que quiser, de mandar todo mundo calar a boca. Muito bem. Uma vez que a maçonaria deu o golpe de Estado da República e entronizou a República, o chamado poder moderador do Estado passou para as Forças Armadas. Isso é um problema gravíssimo. Quem fez essa mutação foi Rui Barbosa. Rui Barbosa é o sujeito que entregou, portanto, a partir de 1889, o Brasil para a tutela das Forças Armadas. Olha, as pessoas não têm a dimensão do problema que é isto. Vocês precisam entender o seguinte: uma coisa são as Forças Armadas enquanto instituição militar. Pronto, é impecável. Outra coisa são as Forças Armadas enquanto instituição militar dentro da política. São duas coisas completamente distintas. Quer dizer, o Brasil convive com uma teratologia institucional gravíssima. Rapidamente, eu vou falar o seguinte, porque eu já fiz programas de rádio sobre isso. Nós temos, desde 1889, uma militarização da política, onde as Forças Armadas constituem uma das instituições do Estado, não é, que assumiu claramente um papel histórico. Bem, o que vem significando ao longo disso? Historicamente, para um povo, quando você tem uma das instituições, dentre as 5 instituições do Estado, que vai tutelando as outras instituições, o resultado é um completo não amadurecimento das outras instituições. Então é como se você tivesse um pai que o tempo inteiro interfere na briga dos filhos. Isso não amadurece a nação. Muito pelo contrário. Rui Barbosa, antes de morrer, deu-se conta da imensa loucura que ele tinha feito e do ato de traição violento que ele tinha feito ao Brasil e arrependeu-se. Entretanto, o mal já estava feito. O fato é que nós lidamos com isso. Então eu vou citar aqui um exemplo para vocês, tá? Dessa
desse tutelamento da perspectiva militar. O problema, entre outras coisas disso, é que todas as vezes que o Brasil entra em crise, os militares aparecem, reconduzem, teoricamente, o país aos trilhos, né? E isso constitui um moto contínuo ao longo de toda a história republicana, né? Muito bem. Ora, eles aparecem, portanto, com a ideia de serem defensores e salvadores perpétuos da República. Isto, repito, tem como resultado imediato uma incapacidade de amadurecimento das outras instituições. Ao mesmo tempo, vai reforçando a instituição militar como a instituição mais capaz, politicamente falando, para exercer o controle da nação. Bem, os perigos a isso são absolutamente evidentes. Eu vou aqui citar para vocês algumas, em todas as reviravoltas da história política nacional. As Forças Armadas estiveram presentes. Quanto a mim, que faço filosofia da história, isso é uma tragédia incomensurável. Eu cito os seguintes episódios: a derrubada do Império e a proclamação da República, né? A República Velha teve 16 presidentes, quase todos eles estavam ligados às Forças Armadas. Em 1922 aconteceu a chamada Revolta do Forte de Copacabana. Em 1924, revolta militar. Aconteceu a Revolta Tenentista. Ambas desembocaram no fim da República Velha, que era uma república militarizada, e já estava o povo já estava cansado daquilo, e assume, teoricamente, em 1930, o primeiro governo teoricamente civil, que é o governo de Getúlio Vargas. Acontece que o chamado Estado Novo, que foi uma ditadura, a ditadura de Vargas durou de 1930 a 1945. Como é que ela durou tanto? O exército sustentou o tempo inteiro esse regime totalitário. Em 1945, Vargas é deposto pelo exército e reestabelece um suposto governo democrático. Entre 45 e 61, as Forças Armadas se opuseram às autoridades eleitas, aos governos, né? Em 1955, as Forças Armadas votaram em socorro da Constituição que foi feita. Em 1964, os militares assumiram o poder e ficaram até 85. Antes deles deixarem o poder, o general Golbery do Couto Silva deixou ainda vários gatilhos acionados, entre eles com a criação do PT, para continuar controlando a política brasileira. Agora, em 2018, qual é o cenário que nós temos? Nós temos vários militares se candidatando numa eleição consabidamente ilegal, um processo fraudulento, ilegal. Muito bem, todos esses exemplos constituem exemplo do quê? Militarização da política. Veja, quando você pega como é que as Forças Armadas atuam em todos os países do mundo que de fato têm uma estrutura democrática, mesmo em países socialistas, nós não temos este tipo de situação histórica recorrente que acontece dentro do Brasil. Percebe? Então, quando as instituições, o Brasil vive neste momento uma crise, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Agora, uma coisa é o Brasil viver uma crise, outra coisa é achar sempre que todas as vezes que o Brasil estiver em crise, as Forças Armadas têm que intervir. Portanto, o projeto de Rui Barbosa para o Brasil tem que ser defenestrado. As Forças Armadas não têm que ficar interferindo na história política brasileira. E mais, eu também já falei isso inúmeras vezes. Quando nós vamos analisar a curva dos governos, o resultado dos governos brasileiros desde 1822, independentemente da legenda ou da política partidária, o que nós temos? Nós temos um processo de socialização contínuo do Brasil. Nós temos um processo de estatização contínuo do Brasil. Portanto, não faz a menor diferença qual é o governo que está. O Brasil caminha, governo após governo, para tornar-se uma ditadura. Tá? Bem, então nós temos um dado histórico incontornável: 7 constituições. Deduz-se daí que existe uma instabilidade institucional dentro do Estado do Brasil, que é uma das coisas mais formidáveis do mundo. Entretanto, academicamente, jornalisticamente, criou-se a fraude, que o Brasil é uma democracia. O Brasil nunca foi uma democracia. O Brasil tem uma sequência de oligarcas, de totalitários, que implementam regimes totalitários e oscilando ao longo do tempo, com algum período
teoricamente tido como um período civil, certo? Então, os indicadores históricos apontam para o inverso do que é falado. Pois muito bem, o que está acontecendo com o Brasil agora, neste momento? Ora, repito, o Brasil está em crise? Claro que está. Ele sempre foi levado a crises. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque lhes falta os dados históricos. As elites que dirigem o Brasil desde 1822, elas levam o Brasil, elas colapsam o Estado brasileiro de tempos em tempos. Essas elites que dirigem o Brasil, elas não têm nenhum projeto de Estado. Nenhum. O Brasil não tem projeto de Estado, o Brasil tem um projeto de governo. Tá certo? E, evidentemente, nenhum país, mesmo a China comunista é dirigida por um único partido, mas a China tem projeto de Estado. Né? O Brasil não tem isso. Quer dizer, repito, como é que o Brasil se mantém? É verdadeiramente um milagre. Há um descolamento da população brasileira, é a população que leva o país, a despeito das loucuras que a classe política, né, e os oligarcas fazem na condução do Estado brasileiro. Bem, vamos entrar aqui ao post do Augusto Franco. As pessoas, em geral, têm dificuldade de perceber um perigo. Né? Na verdade, elas têm dificuldade de ser contemporâneas do presente. Porque, via de regra, as pessoas não estão habitando o presente. Ou elas estão pensando no futuro, ou elas estão pensando no passado. Então, isso acontece, esse deslocamento do presente, acontece com as pessoas chamadas autocratas ou democratas. Elas têm dificuldade de identificar sinais de catástrofe eminente, né? No sentido matemático do termo, ou seja, quando está havendo uma mudança de estado do sistema. Isso diz respeito à chamada teoria da catástrofe de René Thom. Né? Então, quando nós estamos diante de uma catástrofe, ou quando os sinais estão aparecendo, a maior parte das pessoas recusam-se a ver os sinais, muitas não enxergam os sinais, e quando elas estão dentro da catástrofe, elas ainda mantêm um véu de ilusão. Não é? Muito bem. Alguns exemplos. Os russos autocratas, por exemplo, não perceberam o colapso da União Soviética, nem mesmo às vésperas da bancarrota do regime. O mesmo aconteceu com os autocratas romenos, que não viram que o governo comunista de Nicolau Ceausescu cairia violentamente em uma semana. As pessoas continuam ali. É como aquela situação emblemática daquele navio que afundou, não é? Quer dizer, continua todo mundo, o navio está com casco, o Titanic, não é? Bateu diante do iceberg, o navio vai afundar, e está todo mundo dançando, tocando baile, como se nada tivesse acontecendo. É isto. Os democratas italianos e os alemães não perceberam o perigo da ascensão, por exemplo, de Mussolini e de Hitler. Percebe? Como é que eles não perceberam isso? Uma parcela dos democratas ingleses não perceberam o período, por exemplo, do Brexit, que agora está evidenciado. Né? Vejam, então não interessa aqui se o perigo é bom ou mau. Interessa o seguinte: diante de um perigo, como é que você não percebe? Então, da mesma forma, os democratas brasileiros, né, e a população brasileira não percebeu o perigo da ascensão do PT? Não percebeu o perigo do regime militar trazer de volta todos os comunistas que tinham sido expulsos do Brasil? Como é que ninguém percebe o perigo iminente disso? Então o governo do Lula passou, o Lula falando os maiores absurdos para todo mundo. Já naquela época haviam sinais de que o Estado estava sendo assaltado por uma organização política criminosa. Né? Agora, portanto, nós temos sinais desde antes da década de 90, que estava acontecendo alguma coisa muito equivocada na chamada redemocratização brasileira. E o brasileiro foi fazendo de conta que estava tudo bem, estava tudo ótimo. No campo autocrático, portanto, qual é o efeito colateral da pessoa ficar imersa numa bolha de negação da realidade? Bem, vários. No campo autocrático, os antipetistas de hoje, então veja, o PT foi o país que assaltou o Estado. Ninguém nega isso, mas o PT não fez isso sozinho. O PT hoje virou a GNI brasileira,
ao mesmo tempo que todos os outros partidos foram praticamente absolvidos de todos os crimes que foram cometidos, porque o PT não poderia ter feito o que ele fez sozinho, tá certo? Bem, então o que acontece? Hoje nós temos dentro do Brasil uma onda antipetista, uma onda tardia, né? Essa onda tardia veio acompanhada de uma onda antiglobalista, de uma onda que fala o tempo todo de uma conspiração, de uma onda que propõe intervenção militar, de uma onda que propõe o retorno da monarquia, de uma onda que propõe o retorno de um catolicismo radical, né? De uma onda levantada por empresários oportunistas. Quase todas essa gente, o que elas estão fazendo? Eles estão simplesmente reagindo ao projeto neopopulista, lulopetista, messiânico, que havia lançado a sua revolução pela corrupção. Então, essa gente toda, que hoje encabeçou a chamada direita brasileira, eles botaram a cara para fora muito tempo depois, e depois do período de 2013 e depois do impeachment de Dilma Rousseff, né? O que aconteceu? Eu fiz um artigo no Medium mostrando o fenômeno do messianismo em 2014 e como esse fenômeno entrou e gerou o chamado fenômeno do messianismo político ligado ao Jair Bolsonaro. Então veja, o PT é o partido que todos os outros partidos e todo o sistema jurídico, inclusivamente o Ministério Público Federal, resolveram eleger como bode expiatório do Brasil. O PT roubou? É evidente que roubou, isso não está em discussão. O problema é o seguinte, por que só fala do PT? Por que só o PT ficou criminalizado? Né? O PSDB saiu ileso, o PMDB saiu ileso, todos eles saíram ilesos. O grande culpado que emerge desse processo é o PT. Percebe? Então o povo tem uma aversão brutal ao PT. Você poderia falar, não, mas tem ao PSDB. Se tivesse aversão brutal ao PSDB, por exemplo, o PSDB não tinha feito em 2014 o maior número de prefeituras do Brasil. Cuidado, hein? Porque a realidade é bem outra. Quer dizer, existe um fenômeno claro, coletivo, antipetismo. Antipetismo. E isso é um problema muito sério em termos de Estado. Vocês vão entender. Pois bem, em razão desse antipetismo, surgiu, eu não tenho como me deter agora, um fenômeno que Augusto de Franco pontua muito bem, que ele chama de bolsonarismo. É um fenômeno político, tá? De política de massa. Esse bolsonarismo inexistia antes da candidatura de do impeachment de Dilma Rousseff. E este bolsonarismo tem sido oportunisticamente, eleitoralmente tratado dentro do campo do messianismo político. A candidatura de Jair Bolsonaro inteira é conduzida no campo do messianismo político. Isso é um problema muito sério. Curiosamente, e as pessoas esquecem, o Bolsonaro sempre pertenceu na base do PT. Ele fez parte durante anos do PP, que era o partido mais corrupto dessa base. O Bolsonaro sempre foi um político fisiológico, do baixo clero, preocupado apenas em defender propostas corporativistas e que sempre atuou junto com a esquerda. E lançou-se oportunisticamente, como ele reconheceu, em vídeo que ele fez outro dia, de dentro do hospital. Né? Ele reconheceu que aquele momento era um momento para ele se lançar candidato. Então aparece agora um sujeito que a vida inteira votou com a esquerda, exceto em poucas pautas, e coloca-se como aquele indivíduo que é o indivíduo que combate a esquerda. Não combate coisa nenhuma, não é? Bem, então o que acontece? Assim como ninguém, Augusto coloca que assim como ninguém percebeu ou não quis perceber os perigos do lulipetismo, hoje as pessoas se recusam a perceber os perigos do bolsonarismo. Né? Então, na esteira das manifestações pelo impeachment contra o PT, contra a corrupção, avolumou-se um antipetismo imenso. Mas pouquíssimas pessoas se deram conta de que esse movimento anti-PT foi fortemente conduzido pelo combate à corrupção, que foi promovido por uma corporação de procuradores do Ministério Público Federal que são analfabetos democráticos,
que estão fazendo campanha, né, para um partido político especificamente, e isso tudo deságua, evidentemente, num fenômeno de manipulação de massa. Tudo isso que eu estou falando para vocês são objetos de estudo, são áreas técnicas. Evidentemente, num vídeo rapidíssimo, eu não consigo explicar todas essas questões, não é? Pois muito bem. Então, ao contrário do que a gente pensa, a Operação Lava Jato, veja, a Operação Lava Jato está correta. O que não está correto é a apropriação política da Operação Lava Jato. Isso é que não está correto. Bem, o que se verificou? O impeachment e a Operação Lava Jato não acabaram com o petismo. Mas, o que eles fizeram? Eles ensejaram a formação de um antipetismo que é profundamente adversário da democracia. Então nós temos o seguinte, nós temos dois projetos autocráticos, que é o lulopetismo e o bolsonarismo. Eles são sobreviventes desse processo, tornaram-se dominantes. Veja, os institutos de pesquisa estão dando que o Haddad, da semana passada para cá, cresceu 11%. Quer dizer, isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso é uma fraude evidente de alguma coisa que está sendo gestada, não é? E o que está sendo gestada? A implosão do Estado brasileiro. É isto. Para passar para a oitava Constituição. Então, o Augusto está correto, quer dizer, existe uma catástrofe, ela já aconteceu, ela independe dos resultados eleitorais, não é? E este é o problema, né? Bem, ora, o que está, entre outras coisas, a chamada estrutura do Estado brasileiro, ela foi simplesmente demolida, né, através de uma disputa absolutamente anômala, de uma antipolítica. O Brasil está indo votar agora, não porque gosta do candidato A, B ou C. O Brasil está indo votar porque ele tem ódio de um partido político. Veja, nem política partidária se faz com sangue nos olhos, nem mantém-se as estruturas do Estado com sangue nos olhos. O problema de todas essas questões é que o que nós temos? Independentemente do resultado do pleito, nós vamos ter, segundo Augusto, e eu concordo, uma década de guerra civil fria pela frente. Já aconteceu uma catástrofe dentro da estrutura do Estado, nós já estamos num outro momento do Estado brasileiro, numa outra fase, e, portanto, nós estamos na antessala de um período longo que claramente está apontando para rumos nada generosos. Para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte: nenhum país ganha fomentando o ódio entre as instituições. Historicamente, isso é clássico dentro do Brasil. Todas as vezes que as oligarquias entram em guerra, elas criam um processo de fomentar o ódio, independentemente de ser correto ou não. O PT roubou? Roubou. Uma coisa é isso ser resolvido institucionalmente. Outra coisa é você, por baixo dos bastidores, manobrar a população, jogar a população uma contra a outra e contra as instituições, para que no frigir dos ovos surja um salvador e apresente uma proposta que vai atender a um determinado grupo. Isso é o clássico da história brasileira e isso está se repetindo pela oitava vez dentro da história do Brasil. Portanto, por favor, entendam, não se mistura Estado com governo. Tá certo? Não se mistura política de Estado com política de governo. E uma política de governo não pode alterar uma política de Estado. Um outro ponto. O Estado é composto, repito, pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, Forças Armadas e o povo. Não pode, sobre premissa nenhuma, 4 instituições estarem submetidas à autoridade de uma instituição e tutelada por uma instituição. O Brasil vem sendo tutelado pelas Forças Armadas desde 1822.
Essa é uma das razões pelas quais esse país não amadurece, não vai para frente, não cresce. Não é desta forma que se cria, que se constrói, que se mantém uma nação. Nós não temos nenhum projeto de Estado. Nenhum. E agora está se configurando de novo a mesma questão, o mesmo modus operandi que tornou-se clássico ao longo do Império e ao longo de toda a trajetória da República. Nós já estamos numa outra fase da história do Brasil, independentemente de quem ganhar as eleições. O cenário futuro não é nem um pouco bom. Muito bem, a história é o que ela é, não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Eu não estou aqui para fazer propaganda para um lado A ou lado B. A minha função é estudar a história e ensinar a história. Percebe? E a história é o que ela é. Gostemos dela ou não. Até o próximo, Conselheiro Acácio.